Relator confirma mudanças em 3 pontos da reforma tributária. Previsto para ser votado nesta semana na Câmara dos Deputados, o relatório da reforma tributária terá mudanças pedidas pelos governadores, confirmou na noite de ontem o relator da proposta, deputado Aguinaldo Ribeiro. Segundo ele, o Conselho Federativo e o Fundo de Desenvolvimento Regional ficarão mais claros e haverá um novo cálculo de transição para o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que unificará o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, e o Imposto sobre Serviços, o ISS. Sugestão para o Conselho Federativo, o Fundo de Desenvolvimento Regional tem uma demanda política de deixar isso mais claro. No Conselho Federativo, vamos ter que ter paridade e estamos desenhando a melhor forma de fazer isso. A ideia é que tenhamos isso claro na PEC, proposta de emenda constitucional. A transição do IBS estamos finalizando, estamos calculando e pactuando com todos os estados, declarou Ribeiro ao sair da Câmara dos Deputados para ir a um encontro dos governadores do Sul, do Sudeste e do Mato Grosso do Sul. Apesar de diversos governadores terem apresentado resistências nos últimos dias, Ribeiro se disse confiante em resolver as divergências até a quarta-feira, dia 5. Hoje, em relação ao Conselho Federativo, que definirá as políticas fiscais e tributárias, Ribeiro afirmou que o órgão será mantido, mas a composição será mais detalhada para dar paridade aos estados em relação à União. Ribeiro também se manifestou contrário à manutenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, que permitiria a manutenção da guerra fiscal entre estados. O relator destacou que a reforma prevê um fundo de compensação de benefícios fiscais que garantirá incentivos concedidos pelos governadores até 2032 e que haverá um fundo de desenvolvimento regional que aportes da União de 8 bilhões em 2019 e que passarão para 40 bilhões anuais a partir de 2033. Você bem disse, e cá estamos. Eu estou chamando de desreforma tributária. Está muito... paira muitas dúvidas, né? Muitas nuvens por cima dessa reforma, foi o que eu disse anteriormente, são 30 anos discutindo essa reforma, como é que pode agora, do nada, a toque de caixa, quererem aprovar uma coisa que, veja, precisa de ampla discussão dos estados, dos municípios, da sociedade, para que todos sentem e discutam uma coisa que é importante, né? E veja, não se tem alíquota. É o tal negócio. Passa a reforma, a alíquota a gente vê depois. Não é bem assim. Quem está disposto a dar um cheque em branco para esse governo? É a pergunta que fica. Parece que os estados não estão nada contentes e nem dispostos a passar esse cheque em branco. E outro ponto que trago aqui é que, a meu sentir, seria necessário primeiro fazer a reforma administrativa para enxugar a máquina estatal. Segundo, aí sim a reforma tributária. E terceiro, o arcabouço fiscal. Foi feito tudo ao contrário. Primeiro, arcabouço fiscal, vamos gastar, e agora a reforma tributária vem para aumentar imposto e fazer com que o arcabouço fiscal seja, né, acoplado nesse valor, contemplado. Como? Aumentando a carga tributária. E veja que o setor de prestação de serviços, me parece que vai aumentar em mais de 30% os impostos. O que isso vai gerar? Demissão. Quem é prestador de serviço aqui sabe disso. Vai encurtar custos. Não pagamos pouco. A carga tributária é enorme para o prestador de serviço. E essa é uma das categorias que estou trazendo aqui. Então, se você vai pagar mais imposto, você vai contratar menos. A ver. Ou e o produto vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Vou chamar a atenção aqui. Ontem nós falamos sobre o repasse de ICMS do governo do estado de São Paulo, que as terças-feiras a gente chama de terças-feiras gordas, né? Que repassa aos municípios os valores da cota, dos 25% do ICMS. Com a supressão do ICMS, se torna um novo imposto, vamos ver como é que vai ser essa composição. Da mesma forma que os municípios produtores têm um percentual maior no repasse, eu gostaria de entender como vai ser feito diante dos grandes estados que têm a sua produção, que têm a sua capacidade e que muito ofertam ao país em impostos e que, na verdade, não têm uma recíproca altura. Exato. Então, como é que fica essa representação nesse Conselho Federativo, nessa composição de quem vai gerir essas situações? De quanto nós estamos falando que fica para a União e volta para os estados?
quanto o Estado de São Paulo vai contribuir em impostos e quanto ele vai receber de volta. Porque se eu contribuo em impostos é porque eu tenho uma maior demanda, maior produção, um maior número de população e que, na verdade, eu preciso de mais recursos. Exato, os governadores não estão contentes, os prefeitos também não. Acho justo esse descontentamento deles. E tem outro ponto muito importante. O Pacto Federativo me parece que vai restar prejudicado se o governo tomar tudo para si e depois fazer essa divisão conforme achar melhor. Né? Essa divisão meio marxista da coisa. O governador Tarcísio já vinha se reunindo em bastidores com alguns outros governadores, já tentando fazer uma mobilização para isso, né? E parece que já tem uma grande frente aí. Espero que obtenha êxito, porque, como eu disse no início do comentário, quem está disposto a dar esse cheque em branco para esse governo? Eu não sei se até hoje a coisa finaliza, não. Eu acho que não avança. Espero que não. Eu acredito Tomara que ainda vai rolar mais alguns dias aí. E o relator vai ter muito trabalho. Bastante. Porque está se tratando de receita, está se tratando de devolução, criação de imposto, recomposição, o ISS desaparece, o ICMS desaparece, vão tudo para um imposto só. Sim, o tal do IVA. E veja, é uma discussão que precisa ser ampla e muito clara, como eu disse. Não se pode simplesmente aprovar uma reforma tributária a toque de caixa da maneira que querem, sem discussão, sem análise, sem... Disse muito. E quanto à reforma administrativa, essa máquina gorda, pesada, gastadora, que é o governo, Exato, seja ele federal, seja ele estadual, seja municipal. Tem que enxugar. Tem que enxugar. Sem reforma administrativa, eu vejo fadada ao insucesso. Tanto essa reforma administrativa como o arcabouço fiscal do Haddad. Eu vou só fazer um paralelo. O salário limite para a aposentadoria no setor privado é um. O teto salarial no setor público é outro. Para se ter uma diferença. Quem é que produz riqueza no país? É o setor privado. O setor público, ele arrecada impostos e viabiliza as suas ações através dos impostos arrecadados. Inclusive, junto ao trabalhador, que é o consumidor. E veja, me parece que os preços o preço dos produtos da cesta básica vai aumentar muito, muito, muito. Então, quem ganha menos vai ser o mais prejudicado. Mas o governo vai fazer uma análise e devolver esse valor para quem ganha menos. Então, a ideia é que se crie um cadastro dessas pessoas. Vai aumentar de fato, né? Vai aumentar de fato. Isso é fato que vai aumentar. Se ele está pensando em analisar para devolver, sabe que vai aumentar. E a solução seria mais ou menos como o Nota Fiscal Paulista, onde você recebe lá um valor. Mas, veja, vai ser criado o quê? Mais uma máquina, mais um aparato para devolver para essas pessoas esses valores? Quando isso vai chegar na ponta da linha para o que ganha pouco? E eu pago hoje para receber o ano que vem? Então... É o que eu disse, são situações que estão nebulosas, que não estão claras. O governo determina que ninguém pode ser retirado do seu salário. Para quem tem dívidas, né, o valor mínimo que ele tem que ter para receber são R$600. E aí o mesmo governo, o Supremo define que a redução no caso de pensão, né, no caso o esposo ele se aposenta, tem lá o seu salário mínimo, ou um salário mínimo e pouquinho, Sim. Se ele falecer, 50% se não tiver filhos. Quer dizer, nesse caso, o governo observa que a viúva vai receber 50%. De quanto? 600 e poucos reais? De 600 e pouco. Agora, você veja, é uma contradição, porque é um governo que diz defender o trabalhador e vai aumentar a carga tributária em cima dos alimentos comuns, do arroz e do feijão que a gente vai comprar no mercado. Tem estados que vai chegar a 60% o aumento na cesta básica. Gente, uma cesta então, que básica, trabalhador que esse governo está defendendo? Digamos que uma cesta básica seja R$500. Para quem ganha 1.300, R$500 são 40%, mais de 40% do seu salário. Se você aumenta isso, você vai defazer ainda mais quem ganha pouco. A gente sempre falou que o grande vilão dessa questão é o supermercado, porque é lá onde todo mundo vai comprar. E R$500 para quem ganha 1.300 é uma coisa, para quem ganha 5.000 é outra. É outra. Veja, eu não sou contra aqui, Márcio, que seja feita uma reforma tributária
no olhar do social. O governo não tem que pagar a conta de quem ganha muito, né? Para os ricos, como dizem, você ganha mais, você pode pagar mais, isso é uma questão de justiça. Mas que, como eu disse, a coisa seja feita de uma maneira transparente, muito bem pensada, porque não é simplesmente passar a reforma tributária, o preço dos alimentos vão aumentar e depois a gente vê como é que vai devolver isso para quem ganha menos, né? Para quem ganha pouco, está em situação precária. São coisas que precisam caminhar juntas e serem implantadas juntas, para que não fique, né, injusto. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse país das distorções, quando o trabalhador recebe seu ticket refeição, que é um valor para que ele possa almoçar, alguns valores entre 350 e 400 reais para uma pessoa. Então, o trabalhador, para quem recebe, né? Para quem recebe. Para quem recebe. Parcela. Quem recebe ali, tem a empresa que dá a alimentação, 400 reais para uma pessoa, que é o que o sindicato entende, que as pessoas entendem ser necessário. Só que uma cesta básica para uma família com 4, 5, 6 pessoas é menos que isso que o governo oferta. Exato. Então eu sei que para um trabalhador se alimentar e trabalhar ele gasta 400, e para uma família com 4, 5 pessoas, meu entendimento é um valor menor que esse. Então, é uma cesta básica, é o país da distorção. São questões que precisam ser levantadas e a mais importante que vejo aqui é um governo gastão, não faz a mínima questão em reduzir o custo, o tamanho do Estado, as despesas. Essa reforma vai dar muito o que falar.